Olá, Pai do Senhor, me chamo Rosimeire, sou esposa do pastor Francisco, temos uma filha de 14 anos, somos missionários aqui na Ilha da Boa Vista, na Igreja Assembleia de Deus. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade e à irmã Ruth pelo convite, que Deus continue te abençoando. Para nós meditarmos na palavra de Deus, quero ler Lucas capítulo 12, versículo 35, que fala sobre a palavra do servo vigilante. Diz assim nos primeiros versículos: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vierem bater, logo possam abrir. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, e os fará sentar à mesa, e chegando-se o servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Amém? Até aqui, foi nos dado o tema sobre ao serviço do reino. E para servir ao Senhor, ao reino de Deus, nós como filhos, como servos de Deus, precisamos fazer com excelência, dando o nosso melhor, não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, não do jeito que nós pensamos ou achamos, mas da maneira de Deus, da forma que agrada ao nosso amado Senhor. E Jeremias fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, meus amados irmãos, nós não podemos servir a Deus, servir ao reino, servir ao Senhor de qualquer jeito, da nossa maneira, mas da maneira de Deus, de maneira excelência, da maneira que agrada ao nosso amado. Amém? E para nós meditarmos na palavra de Deus, nós vamos ler alguns pontos. O primeiro ponto que nós vamos ver é que o servo de Deus, ele deve estar bem preparado para fazer a obra do Senhor, para servir a Deus e ao seu reino com excelência. Nós precisamos estar bem preparados, estar prontos. No versículo 35, no versículo 36 diz: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta. Então, meus amados irmãos, o servo de Deus precisa estar sempre bem preparado. Um dos maiores enganos, é que alguns pensam que fazer a obra de Deus, servir a Deus, pode ser feito de qualquer jeito. Não, vou para a igreja, vou servir a Deus, vou na hora que eu quero, no momento que eu quiser, eu vou fazer do meu jeito, vou do jeito que eu quiser, mas não é dessa maneira que Deus se agrada, não é desse jeito que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós sirvamos ao Senhor, sirvamos no reino de Deus, da maneira que agrada a Deus, com excelência, com amor, com dedicação. Então, um servo de Deus, meus amados irmãos e irmãs, uma serva de Deus, precisa estar sempre bem preparada para servir ao Senhor e servir ao reino de Deus, E uma das formas de nós estarmos bem preparados é estar sempre vigiando, orando, jejuando, lendo, meditando na palavra de Deus, estudando, sempre que houver oportunidade de aprender mais do Senhor e como servir ao Senhor, estar sempre pronto para aprender, ir para escolas bíblicas, estudos, porque às vezes nos dias de culto de ensino bíblico, de escola bíblica, ou de um ensino importante da palavra de Deus, às vezes uma igreja que tem 100, 200 pessoas ou mais, aparece 10, 15, 20, Muitos não estão dispostos para aprender, muitos não estão dispostos para se preparar melhor, para servir melhor no reino de Deus. E nós, como filhos de Deus, precisamos estar prontos, como servo de Deus, sempre pronto para servir no reino do Senhor, porque é isso que Deus deseja de nós, que sirvamos a Ele com excelência. Outro ponto que nós podemos ver é que o servo, ele deve vigiar. No versículo 37 diz: felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Vigiar nesse contexto significa estar em prontidão, ou seja, precisamos estar sempre prontos para servir ao nosso amado,
né? Jesus, ele nos salvou, ele nos resgatou, ele nos transformou para que nós possamos frutificar, para que possamos dar frutos. A palavra do Senhor diz: eu vos chamei, vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós, como servos de Deus, precisamos estar sempre preparados, vigiar constantemente, estar em prontidão, estar em alerta. Estar pronto também significa estar atento. Servir significa prestar atenção à vontade do Senhor, né? Nós precisamos, para servir a Deus com excelência, precisamos estar atentos à voz do Senhor, nos dedicar. Às vezes tem pessoas que reclamam: Deus não fala comigo, como eu posso fazer para ouvir a voz de Deus, né? Então nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes. Às vezes nós estamos tão ocupados com tantas coisas, a nossa mente está cheia de tantas coisas, tantas preocupações, tantas coisas na nossa mente, e nós deixamos de, não paramos para a melhor parte, para estar atenta, para ouvir a voz do Senhor, para ouvir o que Deus quer falar conosco. Nós precisamos estar atenta para ouvir sempre a direção de Deus. Amém? Para ouvir a voz do Senhor, para que Deus nos direcione, nos diga qual a vontade dele, o que ele quer que nós façamos como servos e servas do Senhor. Então nós precisamos vigiar. Para ouvir a voz de Deus, precisamos vigiar, para ouvirmos a voz do nosso amado, para ouvir as suas diretrizes. Amém? Então estejam sempre atentos. O servo de Deus, uma serva de Deus precisa vigiar, estar atenta para a voz do Senhor. Devemos estar sempre prontos para obedecer a vontade do nosso Deus. Amém? Do nosso Senhor. Outro ponto que nós podemos ver é que o servo de Deus, ele deve ser fiel e sensato. Precisamos ser fiéis ao nosso amado, ser sensatos. No versículo 42 diz: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega de seus servos para lhes dar da sua porção de alimento no tempo devido? Então nós precisamos ser servos e servas fiéis, né? Servas sensatas, fiéis ao nosso amado, ao nosso Senhor. Amém? Então nós precisamos ser fiéis. Seja um servo sensato, né? A Bíblia fala, como eu já falei, em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor de forma negligente. Então, meus amados irmãos, não façamos a obra do Senhor, não sirvamos a Deus de qualquer maneira ou de qualquer jeito, mas busquemos sempre saber qual a vontade do Senhor, qual é a maneira que Deus quer que nós façamos, e faz tudo aquilo que Deus colocar em nossas mãos para fazermos, procuremos fazer com excelência, né? Porque é para o Senhor, é para o nosso amado, é para o nosso noivo, é para o nosso Deus. Passamos com excelência, né? Com fidelidade, com sensatez. Outro ponto que nós podemos ver é que o servo, ele deve ser uma pessoa responsável. Se Deus delegou algo para você fazer, é para você fazer. Porque tem muitas pessoas que é delegado algo para ela fazer, mas ela passa para outra pessoa, passa para outros, né? Ou seja, a responsabilidade que era dela, ela fica transferindo para outras pessoas. E nós, como servos de Deus, que queremos fazer com excelência, não podemos agir dessa maneira. Então, uma serva de Deus, tem que ser uma pessoa responsável, não fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, a hora que quer, do jeito que quer. Os versículos 47 e 48 fala: aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, meus amados irmãos, sejamos servos e servas responsáveis por tudo que Deus colocar em nossas mãos para fazermos. Nós, como filhos e filhas de Deus, devemos fazer, e com excelência. Façamos tudo com excelência, com amor e dedicação, porque é para o Senhor, é para o reino de Deus. Amém? E para nós concluirmos, servir a Deus é a maior honra que alguém pode ter nessa vida.
O nosso trabalho é feito para o Senhor, por isso que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível, dando sempre o nosso máximo, o nosso melhor, porque é para o nosso amado, é para o nosso Senhor, é para o nosso Salvador. Então esteja sempre preparado, seja vigilante, vigie sempre pela vontade de seu Senhor, seja um servo fiel e sensato, seja responsável com aquilo que Deus colocou em suas mãos para fazê-lo. Amém? Então, que nós possamos servi-lo voluntariamente, mas com toda a nossa dedicação. Esse é o desejo do coração de Deus, que possamos servi-lo da melhor maneira possível, buscando sempre saber qual a vontade dele, para que possamos fazer o melhor para Deus, não aquilo que nós pensamos, que nós queremos, do nosso jeito, da nossa maneira, não, meus amados irmãos, mas da maneira de Deus, da forma que Deus quer. Nós precisamos orar e buscar o Senhor e dizer: Deus, me ajude a ver como o Senhor vê, a olhar como o Senhor olha, a amar como o Senhor ama, a fazer como o Senhor quer que eu faça. Então, orar ao Senhor: Deus, me ajuda a fazer com excelência, me ajuda, Senhor. Né? Então, precisamos buscar ao Senhor, a fazer, servir ao reino de Deus, servir ao Senhor com excelência. Então, que Deus continue abençoando a sua vida e concedendo sua graça, que Deus te dê graça, te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor continue abençoando a vida da Ruth, né? Todas as mulheres de Cabo Verde, esse mês é o mês das mulheres, né? Em todas as nações, que Deus continue abençoando sua vida, te usando poderosamente na obra do Senhor, né? Que você faça com excelência no reino de Deus, que a recompensa virá com certeza, amém? Deus tem grandes coisas para realizar na sua vida, Ele tem sempre o melhor para nós, então por que não dar o nosso melhor para Ele, amém? Então que Deus continue te abençoando, amém.